Bom, já que ele permitiu aqui, mais uma vez, já que ele recorreu ao Julius Hensel, tudo que nós falamos e nós temos está presente lá no livro Pães de Pedra. É só entrar na internet e baixar o livro Pães de Pedra, que ele é um PDF gratuito. Então, por favor, não esqueça disso. O Pães de Pedra. Então, lá está toda a base da remineralização de solos. E quando ele falou, faz parte de uma apresentação minha, o que disse o justo von Liebig está escrito no livro de fertilidade do solo, publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, uma conversa do Liebig, aonde ele disse, a primeira coisa foi que a função do fertilizante, do adubo químico, é alimentar a planta e não criar fertilidade de solo. Vejam vocês, então, isso é outra coisa que ensinaram para nós na escola de maneira diferente, porque o Liebig foi quem escreveu. A finalidade do fertilizante químico não é criar fertilidade, o adubo químico é só para alimentar a planta. Isso tem que ficar muito claro. E como você disse, a bola quicando na área, eu também não posso perder a ocasião. O Liebig também escreveu, o pai da agricultura química, quando escreveu a lei do mínimo, ele disse o quê? Não adianta eu multiplicar por 100, se o meu solo tem falta de cálcio, não adianta eu multiplicar por 100 a quantidade de ácido fosfórico ou ácido silícico que eu vou aplicar. O que o Liebig falou naquele momento? É igual interpretar a Bíblia. Naquele momento, o Liebig estava falando que não adiantava eu colocar os outros nutrientes se a deficiência fosse de silício. E até hoje, a ciência não conseguiu resolver o problema do silício. Ninguém deu conta de pôr o silício como essencial, porque ele não enquadra quando eu vou fazer os critérios de essencialidade. Mas o silício está no solo, o silício está na planta, o silício está no grão, está em toda parte. Então, mas o próprio Liebig já deu valor no silício. E o fim trágico do Liebig terminou em suicídio. Terminou em suicídio porque ele também viu que toda a obra dele foi apossada e deturpada pela indústria química da época. Valeu, muito obrigado. O Pablo deu uma ideia excelente. Vamos fazer assim, nós vamos usar o tempo para quem quiser fazer a pergunta que quiser e os palestrantes se identificam para responder. Pode ser mais de uma ou duas respostas. Acho que é melhor. Então, por favor, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre o que nós falamos hoje, foi muito rico em informações, e quiser fazer qualquer conexão, alguma dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade. Acho que eu queria fazer um comentário ao que o Bizão falou, e é bem pertinente. Toda essa base que a gente tem de conhecimento de agronomia e de fertilidade do solo, os professores vão poder me corrigir, também vem de uma base de agricultura num clima temperado, não no nosso clima tropical aqui que a gente está atuando hoje, né? Acho que esse é um ponto fundamental também, e vale a pena a gente se aprofundar cada vez mais nesses temas que todo mundo trouxe aqui, coberturas, biológicos, rochas e tudo mais, que a gente está num outro tipo de ambiente de produção, né? Então, alguns conceitos que talvez a gente tenha, e eu me formei em agronomia, como vários colegas aqui, esses conceitos vieram e a gente vai mudando esses conceitos, também são importantes. E para quem está se formando agora também é importante ter isso na cabeça e não ficar tão fundamentado nesses conceitos de uma agricultura de clima mais temperado com outras condições e outras realidades, né? Acho que só complementa bem o que o Bizão falou. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, pessoal? Está formulando? Não, eu sei, dá um tempinho para formular essa pergunta aí. Então, eu vou fazer a provocação. Ô, Santiago, faz uma pergunta, por favor. Vixe,
Bom, obrigado. Eu fiz uma pergunta aí no intervalo para o Dr. Luiz sobre como chegar na lagarta, no elasmo, que ela se esconde, né, dentro do colmo, do milho. E ele me falou alguma coisa, mas eu ainda não estou muito contente com isso. Acho que vou precisar ir a Campinas conversar com ele, mas, enfim, eu acho que esses produtos biológicos todos, eles funcionam e muitas vezes não funcionam, porque o bicho se esconde, etc, etc. Então, a minha pergunta é essa, quer dizer, como resolver um problema com produto biológico, o problema do inseto que se esconde, tipo o elasmo, ou a lagarta do cartucho, que fica lá comendo o cartucho protegidinha, né? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Elasmo é um dos insetos mais difíceis de serem controlados, né? Porque ele fica dentro do cômoro, ali na região próxima ao nível da superfície. Eu acredito que se esse orifício deixado pelo inseto é abaixo da superfície do solo, eu vejo nematóides com grande potencial para o controle desse inseto. Nós não temos informações, nós nunca fizemos testes, mas eu tenho certeza, se isso acontece, a gente tem que confirmar, né, sobre esse comportamento do inseto, se está abaixo da superfície do solo. Se tiver, sim, é um grande alvo potencial. Só complementando, desculpe, eu fiquei contente com a expressão que ele me deu, mas eu queria que ele falasse, como fez agora, para todo mundo, porque eu acho uma coisa tão importante, tão séria, que eu queria só compartilhar isso com as pessoas. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta para o professor Éder. Meu nome é Vanner e eu tenho falado muito com os produtores de laranja sobre remuneração, né? E a dúvida deles é o seguinte: cada pedreira ou cada reminerador tem a sua característica. Seria interessante, ano a ano, trocar a empresa que vende remuneração para que ele jogue produto e matéria-prima diferente? A sua pergunta é bem interessante, que você tem que... as características dos produtos são 3 características importantes: é a composição química, a composição mineralógica e a granulometria. E aí você tem que fazer um balanço também em relação ao custo que chega na sua área. Então você tem que entender as características do produto e o custo que ele chega. Então, você só vai fazer sentido você pensar em mais de um produto, né? Você pensar em diversificar os minerais, se eles serem regionais. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos basaltos, nós temos fosfatos, nós temos essas fontes que estão ligadas foi apresentada aqui pelo Bizão, né? Que é o produto que é uma mistura, já é naturalmente uma mistura, e temos uma fonte de potássio que é que fica na Grande São Paulo. Então você pode pensar, né, em diversificar basaltos, fontes de fósforo e essas fontes que já são blends e as fontes de potássio. Eu estou dando o exemplo só do estado de São Paulo, né? Então é possível sim pensar em diversificar ao longo do tempo, pensando no manejo de longo prazo de melhoria do teu solo. Não necessariamente você precisa fazer isso sempre. Você privilegiar aquele que é mais regional, você transformar ele num produto de uso contínuo. Cadê vem cá, mais uma vez o Júlio Hensel. O Júlio. Quantas vezes no livro do Júlio Hensel tem a palavra blend? No livro Pães de Pedra. Pães de Pedra.
de 1898. E lá no livro dele existem 11 referências do Blade. Tem 11 referências do livro Pães de Pedra a respeito de Blade. Lá no livro Pães de Pedras tem 12 referências a respeito de resistência à seca. Olha que fábula, você que conhece o livro, me ajuda aqui a mostrar para as pessoas que lá tem 12 referências à resistência à seca, em função da aplicação do remineralizador. É porque a gente, quando chegou no livro, aquele livrinho, o segredo todo está lá. Sem ler aquele livro, fica difícil a gente entender o real potencial que nós temos. E lá, uma das coisas que é levada a sério é a formação dos blends. Perfeito. Só um instante, vamos seguir. Por favor. O Éder, eu queria, completando aqui a pergunta do colega, pedir para você falar um pouco, justamente completando sobre isso, que vai ajudar até na formação dos blends. É sobre os 5 grupos que a gente tem de remineralizadores, né? Porque a gente ainda tem ouvido muito falar ao remineralizador, mas qual grupo faz parte desse remineralizador? Que tipo de classificação esse remineralizador tem? Então, eu acho que isso você pode explicar muito bem. Acho que para ficar um pouco mais claro, para as pessoas entenderem por que então tem que ter essa mistura, né, e essas classes, que quando a gente fala de remineralizador, a gente está falando de um grupo muito diverso. Ia pedir isso para você, por favor. Obrigado, Gisele. Isso, nós temos uma grande diversidade de rochas, com uma grande variedade de composições, e a gente está fazendo um esforço para sintetizar isso em 5 grupos. Tem um grupo que é muito rico em magnésio, que são rochas ultramáficas, tipo serpentinito, dunito. São rochas que pode chegar a ter 40% de óxido de magnésio. São boas fontes de silício, são corretivos de acidez e fornecem, além de fornecer silício e magnésio, fornece também níquel. Essa é um tipo de rocha das mais reativas que a gente tem entre todos os grupos. E então você tem que tomar cuidado, inclusive, em excesso desse tipo de fonte, aplicar em excesso. Tem um pH bem alto, pH 9 ou mais, e então é uma rocha muito especial. Ela é muito rara de ter, tem poucas ocorrências. Então, esse é um grupo. O outro grupo são as fontes que são ricas em cálcio. Então, tem os calcischistos, tem mármores, tem rochas que são muito ricas em cálcio. Geralmente, uma parte dessas rochas são formadas por carbonato de cálcio, mas misturado com fontes, com silicatos. Então, essas fontes são interessantes, que são bons corretivos também, fornece silício, cálcio, e geralmente tem micronutrientes do tipo manganês, zinco, como cobre, como micronutrientes, né? Tem o outro grupo, né, que também ele é um pouco mais abundante do que o silicato de magnésio, e a gente tem outro que tem uma ocorrência razoável, que são as fontes de potássio, que são o tipo que é rico em potássio. Aí nós temos uma grande variedade de rochas, nós temos xistos, nós temos sienitos, nós temos fonolitos, que são muito ricos em potássio. Então, eles são rochas que não são bons corretivos, mas são bons fornecedores de potássio, e cada um tem diferenças em relação ao comportamento. Tem o grupo que é rico em cálcio e magnésio, que são os basaltos, são as fontes mais abundantes que tem.
que são os basaltos, são silicatos de cálcio e magnésio. E os basaltos, eles são, apesar de não ter teores muito elevados, são os mais completos, né, junto com outro grupo, que são as rochas ultramáficas alcalinas, que são ricas em cálcio, magnésio e potássio. Elas também têm uma soma de bases muito elevada, elas podem alcançar 30% de soma de óxido de cálcio, magnésio e de potássio. Além disso, tem fósforo alto, né? A rocha fresca tem 1%, e os produtos que são mais intemperizados abaixa a soma de bases, mas aumenta o teor de fósforo, né? Então, esse é o quinto grupo. Então, a gente tem, a gente pode dizer que é muito abundante os basaltos, né, o cálcio magnesiano, as fontes de potássio, a gente tem uma grande variedade, tem também uma disponibilidade muito boa no Brasil. Os cálcicos são razoavelmente frequentes, mas os ultramáficas alcalinas e as ultramáficas são muito raras. Então, o que é importante... Obrigado pela pergunta, Gisele. Porque cada um vai ter diferentes comportamentos. Não dá para generalizar, né? A pergunta ajuda a responder ao que o Vanner falou, né? Então, é isso. A grande variedade, a gente pode usar uma estratégia no futuro, é trabalhar com blends, misturas. Você pode pensar isso regionalmente. Por exemplo, uma fonte na mesma região que é rica em potássio, pode combinar muito bem com uma fonte que é rica em cálcio e magnésio. Pode virar um produto, esse tipo de blend, né? Queria só complementar, aproveitando a pergunta do colega aqui, né, sobre essa questão dos blends, né? E queria resgatar aqui, nós temos um companheiro na Brefem, o Diego Siqueira, que ele usa um termo, né, tem usado um termo que eu acho muito interessante, que é o MIF, Manejo Integrado de Fertilizantes. E ele, com isso, faz uma alusão ao MIP, Manejo Integrado de Pragas, que há mais de 20 anos atrás foi utilizado como uma das técnicas de você, na verdade, utilizar várias técnicas, né, desde práticas culturais, uso de biológicos e até mesmo os agroquímicos, né, para você conseguir fazer o seu manejo. Na questão dos fertilizantes, eu vejo que essa conceituação do Diego é muito interessante, porque nós também temos que pensar da mesma forma, né, de manejo integrado de fertilizantes, e não só com os agrominerais, com os remineralizadores, mas também com os biológicos, porque existem biológicos que são os solubilizadores, existem as plantas de serviço que também vão trabalhar para a questão de se fazer um bom manejo de fertilidade, né? Então, essa é uma visão que tem me agradado bastante e gostaria até de ouvir mais o Diego falar sobre ela. Eu acho que tem uma coisa que é um desafio, né? Até porque é difícil, quando a gente chama um especialista ou alguém está abordando um tema, é óbvio que a pessoa vai delimitar o que ela vai falar, né? E no final, né, quando a gente vai ter que lidar com um sistema, nós vamos ter que lidar com um conjunto, né? Então, a gente tem, inclusive, de começar a tentar desenvolver uma forma de fazer essa abordagem, né? E a gente tende, né, a sempre estar abordando as coisas pelos insumos. Então, eu acho que voltar para o conceito de fertilidade é muito interessante. Mas para chegar nessa discussão do entendimento de fertilidade, nós vamos ter que passar pela dimensão da condição física que o solo tem, né? Quantos por cento dos problemas que hoje foram apresentados aqui para a cana não estava associado a questões físicas, né? Depois nós temos uma outra dimensão, né? E aí falando de fertilidade, o que são as dimensões de fertilidade? Quando eu
estou falando de algo que eu tenho que construir, o pessoal falou muito em trabalhar com perfil, né? Um monte de fala de perfil aqui. Aí o Ivo adora, né? Falar de perfil. Mas não é só perfil. Eu tenho que falar em CTC, eu tenho que falar em matéria orgânica, eu tenho que falar no que eu tenho de residual, eu tenho que falar naquilo que é o potencial biodisponível de nutriente, né? Eu tenho que falar em uma estabilidade, uma homeostase de pH. Eu tenho que falar numa homeostase do ponto de vista da capacidade oxidativa, né? Eu tenho um conjunto de coisas que o solo tem que ter, que expressa algo que é mais permanente no solo. Isso é fundamental ser construído. Não é uma construção que eu vou resolver num ciclo. É algo que eu tenho que fazer um processo de construção no longo prazo. Só que ela tem que ser intencional. E aí tem um outro desafio. Aí eu olho para o Conrado aqui, que é de laboratório de análise. Eu tenho que saber medir isso, interpretar isso. Se eu tenho isso bem claro, e eu não estou explorando todas as dimensões, eu vou ter que pensar agora no meu ciclo. E a hora que eu defino o meu ciclo, né, eu tenho que garantir que o meu ciclo funcione e que desempenhe bem, né? Tanto para essa coisa mais estrutural, de mais longo prazo, quanto essa questão de ciclo, eu tenho que ter uma noção de necessidades. O que eu preciso? Qual é o meu plano de necessidade? Como é que eu construo esse plano? E como é que eu vou resolver esse plano num prazo maior? A hora que eu tenho a necessidade, eu vou dizer, como é que eu equaciono essa necessidade? E aí começa uma coisa extremamente importante, que a gente sugere, é que exista uma sequência de fontes que devem ser adotadas de forma preferencial. Qual a primeira coisa que a gente devia buscar, resolver? Nós devíamos resolver primeiro aquilo que a gente já pôs no solo e que está indisponível para a planta. Quanto de fósforo está indisponível para as plantas no sistema convencional? Quanto de potássio existe em profundidade que eu não estou ciclando? E quanto de outras coisas eu não estou conseguindo ciclar? Então, a primeira atitude é aquilo que eu já pus e que não estou usando. E aí você vai ter que começar a interpretar isso nutriente por nutriente. Não dá para... Mas na hora que você interpreta nutriente por nutriente, você vai ter que voltar para algumas questões que são do estrutural. Senão você não lida com isso. Aí você tem uma outra dimensão. Eu vou trabalhar com fontes regionais, que são os remineralizadores, os fertilizantes naturais, locais e regionais. Aí eu tenho que evoluir para um conjunto de fontes que existem na região, ou às vezes dentro da própria fazenda, que são da circularidade. Tem um monte de coisa que é da circularidade, inclusive coisas que nós não estamos usando. A partir daí, eu posso começar a pensar em organomineral, porque vai ter fontes solúveis, mas fontes protegidas. E por último, eu vou usar o solúvel. A hora que eu montar uma planilha para atender minhas necessidades, cada possibilidade de suprir aquilo que eu preciso, eu vou ter a possibilidade de fazer uma análise de custo e tomar uma decisão. E essa decisão nessa planilha tem que lidar com o estrutural e com o ciclo. E ainda sobra uma outra coisa. O que dá para eu fazer durante o ciclo? A gente vai ver aqui apresentações onde trabalhar durante o ciclo tem sido bastante interessante do ponto de vista de eu conseguir resposta. É óbvio que tudo isso tem que pressupor solo ativo, biologia funcionante e um conjunto de outras práticas que reforçam isso. É só uma tentativa aqui,
obrigado pela provocação, irmãozinho, que é de a gente começar a pensar uma maneira mais estruturada, uma maneira mais integrada e de sistema para falar de fertilidade. Boa noite, meu nome é Carlos. Eu gostei demais das apresentações hoje. Cada vez que eu venho aqui no GAS, eu aprendo mais sobre fertilidade do solo, sobre as coberturas, mas eu acabo nunca ouvindo muito um trabalho que eu tenho feito e que eu vejo que os biólogos trabalham muito, que é a fecundação. Aquela janelinha que em café e em soja eles falam que é autógamo e cleistogâmico, mas que a gente anda encontrando uma diferença disso. Primeiro porque os estudos que são feitos são de 1940, que era outro clima. Então a minha pergunta é por que ainda a gente estuda muito a fertilidade, isso e a fecundação, que é muito importante vamos dizer assim, o filhote nasce ali e a gente precisa fazer bem feito. Tem duas hipóteses que a gente tem trabalhado. Uma é que é cleistogâmico e autógamo, mas uma partezinha ela deixa para evoluir a espécie com polinização cruzada. E a segunda parte é com o clima muito pesado, o gameta masculino, o pólen, ele se torra, né? Ele desnatura e aí a gente, com a polinização, a gente acaba ganhando um pouco a mais porque a abelha ela faz a transferência de pólens viáveis. Então, por que não é tão estudado na parte de agronomia, essa parte de fecundação? E é assim, é patente. Se for no GAS não tanto, mas fora do GAS é autógamo cleistogâmico, não quero nem saber. É porta fechada na cara. Me expliquem, por favor. Eu acho que a gente não cuida porque essas coisas acabam não tendo uma produtização. Tudo que vira produto vira coisa que o pessoal se agita, se mobiliza e etc. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque a gente tem que fazer as coisas funcionarem. Nós temos que tentar ter uma visão de agroecossistema. Acho que essa é uma palavra que a gente tem que usar sempre, né? E se nós estamos lidando com seres vivos, seres que desenvolveram flores, que são coisas fundamentais, né, do ponto de vista evolutivo, não lidar com a fecundação é um erro que nós estamos cometendo. A deixa dos dois irmãos, do perfil que o Ivo sempre fala, é o seguinte: você quer sequestrar carbono? Hoje o Crociol, eu dei parabéns para ele, que eu vi um pesquisador de renome internacional falando disso. Você não sequestra carbono com uma pastagem de braquiária, Brasil Central, com gado criado solto, que ele rapa o pasto. Na medida que eu encurto em cima, encurto a raiz. E esse carbono que era para ficar dentro do solo, ele está indo embora também. E ele até comentou, né? Cada 3 carbono, quando a palhada sobre o solo, 2 vão embora e 1 fica. Dentro do solo, se ele for perfil profundo, a raiz é profunda, porque a condição biológica é melhor, você está corrigido profundamente, você tem uma biologia mais intensa. Então, a minha experiência no Paraná, análise de solo, de 0 a 20 até 80 a 100, de 80 a 100 eu tinha 1,8 de matéria orgânica, coisa que lá no Xingu eu tinha 1,8, 2 de 0 a 20. Então, a partir do momento que eu corrijo o perfil, eu consigo jogar as raízes da gramínea em profundidade, eu estou sequestrando carbono. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui na Fundação ABC uns 15 dias, 35 anos de plantio direto, e mostrando onde sequestram mais carbono. Onde estava, no caso, a alfafa, que é uma leguminosa com sistema radicular profundo, e onde tinha milho, em detrimento de todas as outras combinações. Então, esta condição de botar cálcio em profundidade para as plantas, imagina uma alfafa, que corta a cada 40 dias, o volume de cálcio que tem para construir uma nova planta. Então, é muito importante isso.
você corrigir o perfil, eliminar o alumínio, utilizar os reminizadores, utilizar os corretivos, gesso. Hoje a apresentação do senhor aí foi espetacular, né? Cláudio, a tua apresentação é espetacular. Lembra que nós discutimos lá em Brasília, né? No começo nós damos um estresse, depois tudo bem. O que acontece é o seguinte: eu posso usar cálcio com gesso. Se eu estou com um pH 4,5 e eu botar no meio de 4 toneladas de calcário 3 de gesso, ele é 173 vezes mais solúvel que o calcário. O calcário não vai reagir. Então pode, depende da dose, depende de onde, quanto. Exato. Então era só uma contribuição para me fazer entender da importância da correção do perfil do solo, da descompactação que a biologia faz. E você ter 5% de matéria orgânica nos Campos Gerais, que quem conhece Paraná, Campos Gerais, Campos Gerais já diz, é mais fraco que Cerrado, né? E o plantio direto e as nossas técnicas chegou no nível de produção que está hoje. Até o Cruciol falou de 15, 18 toneladas de grão de milho por hectare. Muito obrigado. Não, a pergunta é a colocação da provocação, que não seria importante, tão importante a correção do perfil. Ela é importante. Um professor da Universidade de Osnabrück, quando eu recebi um prêmio lá 10 anos atrás, ele me falou: como é que você chegou a botar 29% de cálcio em profundidade? Eu tinha que falar uma besteira, que eu não vou falar aqui. Posso perguntar? Eu queria fazer a pergunta para o Cláudio Damassari. Você falou para desprezar os 5 centímetros, porque está havendo sobrecalagem. O senhor não acha que essa sobrecalagem é pelo cálculo da saturação de bases? Porque o V%, por exemplo, no café hoje, tem variedade que o V% é 80%. Né? De 70 foi para 80, na laranja era 70, caiu para 50, voltou para 60, tá certo? Não seria melhor fazer por cálculo do cálcio e do magnésio que você deseja, quanto você tem e para quanto você quer elevar? Tá, eu tenho estudado bastante a respeito disso, e quando eu olho, por exemplo, pela metodologia do SMP, lá do Rio Grande do Sul, e o IAC não deixou o SMP de fora e introduziu na metodologia do IAC o SMP, mas quando eu olho para a recomendação apenas pelo SMP no Rio Grande do Sul, o valor é 3 vezes mais calcário do que quando nós olhamos aqui pelo V% ideal. E quando outra experiência que eu tive nesses 10 anos estudando a micronização do calcário é que quando você usa partículas mais finas, você chega mais rápido ao V% ideal. É muito compatível quando eu utilizo a necessidade de calagem pelo V%, pela saturação, quando você usa produtos mais micronizados, é muito fácil chegar ao V% ideal. Difícil é o pH, porque como químico de solo me dá a impressão que o solo, ele, de uma maneira geral, ele é muito resistente à mudança de pH. Por essa razão de quando a gente olha também pela recomendação, pela nutrição, ela é muito bem-vinda. E por que a gente adotou esse sistema de abandonar o 0 a 5? Existe já uma linha de agrônomos recomendando 12 toneladas por hectare de calcário. E eu acho isso um grande absurdo. Sabe por que é um absurdo? O calcário é grosso, ele tem 10% de fininho. Então chegar na conclusão de que, opa, eu aplico 12 toneladas e tem dado resultado. Porque se ele tem 10% de fininho, é esse fininho que vai lá fazer tudo aquilo que a gente deseja. Então jamais eu viraria as costas para o poder residual. Mas eu sou imediatista. Eu quero preparar o meu solo e realmente em 90 dias já está numa condição bastante interessante para o meu cultivo da soja e
de milho, feijão e qualquer coisa que seja. Então, isso de abandonar o 0 a 5, estou enrolando para chegar nele, é por conta de que se você aplica as 12 toneladas por hectare e coleta de 0 a 20, isso atrapalha muito na interpretação. Porque por 15 anos da minha vida eu fui de laboratório de solo para agricultura. E eu via muito isso. Agora eu te apresento um resultado com 65% de V%. Então, mesmo para a soja, não há necessidade de calagem. Basta você desprezar o 0 a 5, você está desprezando aquele calcário grosso que você aplicou ano passado ou ano retrasado, o V% já é 42. Então, mas eu faço, eu estou falando, para fazer o cálculo no teor de cálcio que eu tenho, de magnésio, nutrientes. E para quanto eu quero levar o meu cálcio. Aí eu transformo em carbonato de cálcio para ver quanto que vai ser. Sim. Não seria mais viável do que eu ficar nessa base aí? E eu desprezaria os 5 centímetros. Eu tiro... eu acho perfeito. Eu sempre eu desprezo, até eu faço análise de precisão com 3 profundidades. Só que o único porém eu vou buscar o cálcio e o magnésio através de um calcário dolomítico, sim, certo? Mas se esse calcário não, ele até pode ter a concentração que eu desejo, mas se a granulometria não for compatível para aquele meu ato imediato que eu necessito, então eu vou deixar a desejar a nutrição por conta do cálcio e magnésio que eu imaginava que ia ser disponibilizado a curto prazo e não consegui. Então, mas aí eu vou... Pablo, acho que está pedindo para a gente terminar a nossa conversa e fazer... É isso, Pablo, que você está pedindo ou não? Pois não. Então, é só para complementar. Sim. Eu faria o remineralizador, ajustaria o cálcio e o magnésio, tá? Aí se precisar mais magnésio a fonte de donito, tem o calcácio hoje, por exemplo, hoje tem o Oxfertil com 60% de cálcio e 30% de magnésio. Perfeito. PRNT 170. Perfeito. Tá certo? Sim. Então sim. Eu já tenho há muito tempo fazendo em cima de cálcio e de magnésio, eu não uso mais base. Foi isso que eu perguntei. Tá bom? As 3 formas mais usadas de recomendação, SMP, V% e a de nutrição, que eu acho fantástica. Gosto muito. Não, falar que a gente é de outra área, né? E aí tem que pensar fora da caixa, né? Eu queria começar a pensar um pouco, né? Não que eu tenha resposta, tá? Mas é um pouco pensar. Estão falando de química. Foi, não sei o quê, é assim, vai lá para o fundo. Eu sempre insisto para o Cláudio que ele tem que botar biologia no negócio lá dele, entendeu? Mas vamos pensar um pouco, né? Onde é que se dá a interação da planta com o solo? É na raiz, é na rizosfera. Vocês já viram os trabalhos que analisam pH da rizosfera? Numa forma bem detalhada, ela varia tanto ao longo, né, vertical, como ao longo horizontal, onde estão as raízes. E você tem situações muito ácidas, ora básicas, e de uma forma muito dinâmica. Então, quando eu penso no solo, e o que o solo é, e eu estou intervindo para mudar, eu tenho que pensar muito que papel essa mudança tem nessa interação, porque é ali que as coisas estão acontecendo, não estão acontecendo em outro lugar, né? E possivelmente, algo fundamental nessa interação é a questão da homeostase, ou seja, o solo tem que ter uma qualidade para dar uma homeostase à condição química e dos elementos na rizosfera, para aquilo funcionar de forma dinâmica. Talvez essa forma de pensar ajude a gente a começar a buscar caminhos. Você fala, não, Eduardo, isso é ótimo, mas como é que eu lido com isso? Como é que eu meço? Não sei, mas que é assim que funciona, é. Vamos pegar o exemplo do Cláudio, da quantidade de fósforo que esse cara mediu lá, que disponibilizou. Não é químico,
Sinto muito, não tem como ser químico. No caminho químico, não explica. Provavelmente é biológico. Dá para ouvir? Ah, dá. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira agrônoma, sou associada do GAAS, moro em Mojimirim, perto de Campinas. A minha pergunta é sobre remineralizador para a cultura de ciclo mais curto, porque a gente ouve, né, bastante, vê os exemplos de culturas de ciclo longo, né? E as culturas de ciclo curto, as hortaliças, elas têm duas coisas, né? O ciclo curto e, às vezes, o plantio itinerante, que aí também não vai permitir que a gente faça essa construção e tenha o tempo que o professor falou. Então, eu queria ver assim, como a gente faz, e o que não pode ser esquecido para adaptar esse pacote tecnológico que a gente está falando, que é um pacote tecnológico, microbiologia e tudo, como é que a gente adequa isso para as culturas de ciclo curto, para que esse pessoal consiga surfar nessa onda que a gente está falando aqui? Obrigada. Excelente pergunta. Eu vou só começar aqui, viu, gente? Por favor, todo mundo faça também a sua abordagem. A gente tem muitos estudos publicados, inclusive, né, com culturas do HF, né, culturas de ciclo muito curto, e com respostas com grande eficiência. Então, o alface, por exemplo, que é a mais estudada, tem várias pesquisas com basalto, com fontes de potássio, silicato de potássio, mostrando eficiência no curto prazo, dando resposta agronômica em função das doses, fazendo curvas de resposta em função das doses. Então, assim, a explicação não necessariamente... a gente conseguiu fazer alguns estudos com micronutrientes que vêm de rochas. A gente usou, por exemplo, dando só um exemplo, tá? Usou arroz e usou alface. E houve acumulação de micronutrientes no tecido vegetal, num ciclo extremamente curto que é do alface. Então, assim, existe sim, uma das coisas mais importantes ligadas a essas culturas estão ligadas à questão da qualidade pós-colheita. E tem já alguns estudos iniciais e tem a parte prática, né, que o pessoal já reconhece a melhoria da qualidade da produção no pós-colheita. Então, a gente tem cebola, alho, cenoura, né? Então, tem a questão da padronização da produção, é uma outra questão importante, e o pós-colheita, que é o tempo de prateleira, por exemplo. Também no maracujá, a gente tem experiência com maracujá, experimentos mesmo, controlados. Então, aumentar a qualidade da produção. Então, o que a gente vê em outras culturas, como o café, a produção de açúcar na cana, né? Então, existe sim possibilidade. Agora, no caso de culturas de ciclo curto, a granulometria vai ser um fator para efeito de mais curto prazo. Então, a granulometria mais fina, para diferentes rochas, vai dar respostas mais interessantes no curto prazo. Bom, se me permite, com licença, eu gostaria que você procurasse a Vanessa, que ela tem um cliente que é um grande produtor de tomate próximo da tua região, lá em Mogi Guaçu, é isso? Mogi Guaçu. E depois você procura a Vanessa, porque a curto prazo nós desenvolvemos um protocolo para a cultura de curto prazo e está um sucesso fantástico. Obrigado. Desculpa interromper.